Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez com a videoaula para vocês, desta feita a videoaula de número 21, onde desta feita nós estaremos tratando sobre ferramentas de trabalho. E a ferramenta de trabalho hoje, pessoal, é essa daqui, ó, conjunto manifold, tá? Que é essa pecinha aqui que nós medimos pressão, seja ela positiva ou seja ela negativa. Lembrando que o manômetro, tá? Tem muita gente que chama de manômetro, mas o nome não é manômetro. Manômetro é somente essa parte daqui, olha, o vermelhinho e o azulzinho. O conjunto aqui é chamado de conjunto manifold, não é manômetro. O manômetro ele não é exclusivo nem da refrigeração, nem da climatização. No manômetro utilizado em refrigeração e climatização, nós medimos pressão de trabalho positiva, pressão negativa, e ainda medimos temperatura de evaporação dos fluidos, tá? Pouca gente sabe que os manômetros dá esse tipo de leitura para fazer-se o superaquecimento e o subresfriamento. Os manifolds, pessoal, eles tanto podem trazer a leitura em bar, que é esse aqui, lembrando que um bar ele corresponde a 14,50 PSI, tá? Ou eles podem vir também em kgf, quilograma-força por centímetro quadrado. Lembrando que 1 kgf é igual a 1 bar ou 1 quilo. A diferença aí é de 0,01. É praticamente a mesma leitura, tá? De kgf para bar. Ou a leitura pode ser, pessoal, em PSI. Nesse caso daqui, olha, nós temos um manifold que a leitura dele é em PSI ou em bar, tá? Muito bem. Eu estou com o manômetro espetado numa unidade condensadora aqui de uma máquina de 60.000 BTUs. É uma máquina Electrolux, uma máquina piso-teto. E eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui o seguinte, pessoal. É um risco muito grande você chegar e dizer, ó, deixa a máquina com 65 PSI que a máquina vai gelar, que é uma beleza. É um risco muito grande. Aí você diz, por quê? Primeiro eu tenho que avaliar as condições do condensador. O meu condensador está limpo? O meu evaporador está limpo? A corrente elétrica do compressor está dentro da nominal? São 3 fatores, pessoal, que andam juntos e que eu tenho que prestar atenção. Aí você fala, por quê? Não adianta você deixar a pressão de trabalho com 65 PSI na baixa e a corrente elétrica do compressor está acima da nominal. É a corrente elétrica do compressor que vai determinar como o compressor está trabalhando. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui algum exemplo de pressão, tá? Vou mostrar 2 exemplos aqui, pressão de baixa e pressão de alta. Inicialmente, a pressão de baixa aqui está com 62 PSI, tá vendo? Que é a pressão que normalmente nós refrigerista trabalhamos, o PSI. E na pressão de alta está com 275 PSI. Tá vendo aqui? Eu vou simular aqui agora para vocês um condensador sujo. Eu vou pedir para o meu amigo segurar aqui um pouquinho. Eu vou estar pegando 2 plásticos e vou tampar parcialmente a unidade condensadora. Coloquei um plástico aqui. Coloquei outro plástico aqui. Aí você diz, e essa simulação consiste em quê? Eu estou simulando, pessoal, um condensador sujo, tá? O condensador estando sujo, o que é que vai acontecer com a pressão de trabalho e a pressão de alta? Ela vai se elevar. Por que ela vai se elevar? Porque diminuirá a troca de calor do fluido refrigerante, ou seja, o condensador vai aquecer mais. E o condensador aquecendo, a pressão de trabalho se eleva na hora. Isso faz desarmar se a pressão ultrapassar o limite de trabalho do pressostato, faz o pressostato de alta abrir-se na hora. Da mesma forma o evaporador. Se o evaporador estiver sujo, dará baixa pressão. Ao invés de dar 65 PSI, a máquina pode cair para 40 até 35 PSI se o evaporador estiver sujo. E dependendo das condições, o evaporador pode até congelar, pessoal. Evaporador congelando se a máquina tiver pressostato, que é o caso dessa daqui, que tem pressostato de alta e baixa,
com certeza o pré-sosstato de baixa será acionado na hora. Então sempre que for medir a pressão de trabalho de uma máquina, observe se o condensador está limpo e se o evaporador está limpo. Segunda situação, a tubulação, pessoal, não pode estar junta na mesma isolação. Eu sempre tenho batido nessa tecla. Nesse caso daqui, o dispositivo de expansão está lá na unidade evaporadora. Então a linha de descarga aqui, pessoal, é alta pressão. Tá vendo o filtro aqui? Aqui é um filtro rosca, um filtro com sílica gel, onde eu tenho uma linha de alta pressão que está indo até a unidade evaporadora, onde o fluido irá expandir dentro do evaporador, inundando assim com o fluido no estado líquido. Então vamos dar uma olhadinha na pressão? O manômetro de baixa, que estava com 62 PSI, está com 64 PSI, tá vendo? Rapidamente. O manômetro de alta, que corresponde à unidade condensadora, está aqui com 320, deixa eu ver, 302, está com 300, deixa eu ver, 325, 318 PSI, pessoal. Tá vendo quanto a pressão de trabalho já se elevou? Rapidamente. Eu só fiz uma simulação aqui de um condensador sujo. A mesma coisa é se o ventilador estivesse com baixa rotação. Ventilador com baixa rotação, o condensador vai sobreaquecer e vai dar alta pressão também. A mesma coisa se a máquina estiver com excesso de fluido refrigerante. Isso também vai me dar alta pressão no condensador. Muito bem, então são 3 pontos que eu tenho que avaliar. Primeiro, o condensador está em condições de trabalho, o evaporador está em condições de trabalho, a corrente elétrica do compressor está dentro da nominal. Tudo isso importa, pessoal, na funcionabilidade da máquina. Não se apegue a 65 PSI, se o caso for de fluido R22. Não se apegue a 115, 120 PSI, se o caso, a máquina for fluido R410. Sempre procure, primeiramente, fazer o superaquecimento, que se trata do evaporador, as condições de trabalho do evaporador, e o subresfriamento, que se trata da funcionabilidade da unidade condensadora. São 2 pontos que eu tenho que avaliar: como o meu evaporador está trabalhando, como o meu condensador está trabalhando, como está a corrente elétrica da minha máquina. Então são esses pontos que vai determinar a pressão de trabalho de cada máquina: superaquecimento e subresfriamento. Um outro ponto que eu trago para vocês aqui é o seguinte: todas as vezes que precisar fazer manutenção na unidade condensadora e na unidade evaporadora, meça as pressões de trabalho antes e depois, que vocês observarão que haverá uma diferença muito grande. Todas as vezes que você lava a condensadora, lava a evaporadora, isso melhora bastante o rendimento da máquina. Um outro ponto que eu trago para vocês aqui é o seguinte, pessoal: essa é uma unidade condensadora vertical, ela insufla todo o ar para cima. As deitadas, que insuflam o ar para frente, são chamadas de condensadoras horizontais. Sempre que você for instalar uma unidade condensadora, procure sempre instalar no local ventilado, no local coberto. Por quê? São trocadores de calor. Depende da temperatura externa para ter uma boa troca. Se não tiver uma boa troca, pessoal, implica na temperatura de evaporação do fluido na unidade evaporadora que está lá dentro. Então a máquina já perde rendimento bastante. Então sempre instale a unidade condensadora numa área ventilada, numa área aberta, sempre obedecendo às normas do fabricante, tá? Nada de instalar unidade condensadora em locais fechados. Com relação à pressão de trabalho ainda, que eu falei para vocês, nós sempre atentamos, primeiramente, a temperatura de evaporação do fluido refrigerante. Segundo, fazemos o superaquecimento da máquina para sabermos se precisa adicionar ou retirar fluido refrigerante. Mas para fazermos o superaquecimento, a máquina tem que estar devidamente limpa, a máquina tem que estar devidamente instalada. E meu amigo Viana estará falando melhor disso para vocês, beleza?